Paz do Senhor, irmãos. Tudo tranquilo, irmão? Até aqui nos ajudou o Senhor. E a mão do Senhor tem nos trazido a este lugar. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos 6. Na minha Bíblia diz assim, irmão: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, ou sua pátria, ou sua terra natal. Os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pude fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. Irmão, no tema de hoje, eu quero que você entenda o seguinte: vivendo limitado pela visão humana. Amém, irmão? Esse texto, nós vamos dividir ele em duas partes para que você possa entender. Há vários aspectos dentro desse texto que é importante a gente parar e fazer uma análise. Por que eu escolhi esse texto, irmão? Por causa disso aqui, eu não pude fazer ali nenhum milagre. Dá um impacto de impossibilidade. Traz um impacto de como se o poder de Deus se limitasse ali. E eu quero que você observe o texto. Jesus partiu e foi para sua terra natal. Ele foi para sua terra natal, aonde havia estado Nazaré. Nazaré era feito por pequenas aldeias. E como seu pai lhe ensinou um ofício de carpinteiro, carpintaria naquela época, por causa do grande trabalho em madeira, era muito usado, tanto carpintaria como pedreiro. E Jesus aprendeu carpintaria com José. Ele voltou para sua terra, e quando ele chegou, a primeira questão que ele fez, ele foi para a sinagoga. Foi para a sinagoga e começou a ensinar. Começou a ensinar ali. E era um sábado. E ele começou a falar a palavra. Era lida e explicada. E ele começou a explicar, para você entender, os pergaminhos do Velho Testamento. E quando ele começou a explicar, as pessoas que estavam ali admirou.
e disse: uai, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta? E como ele faz milagre? Como que as suas mãos faz maravilhas? Ele coloca aqui maravilhas. E como que ele opera maravilhas com as suas mãos? Por que que eles estavam em dúvida com isso? Qual era o impacto disso? É porque eles haviam convivido com Jesus ali. Eles viram Jesus nascer, ou viu Jesus crescer, viu Jesus desenvolver como adolescente, viu Jesus se formar como adulto, que quando Jesus foi começar seu ministério, ele já tinha 30 anos. E ele foi criado ali na região de Nazaré. É tanto que a pessoa fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A cidadezinha daqui, para aparecer alguma coisa boa dali? Ou da Galileia? Olha para mim aqui, irmão, deixa eu dizer uma verdade para você. Que eu quero que você, dentro desse texto aqui, eu não vou ficar lendo versículo nenhum, eu quero só que você entenda uma coisa. Tem muitos momentos na vida que nós vivemos de acordo com o conhecimento humano. Nós fazemos análise na nossa vida e na vida dos outros, segundo a aparência dos nossos olhos. E isso limita a nossa vida. Isso limita a nossa vida. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas estamos vivendo segundo os nossos olhos. Por exemplo, eles achavam que conheciam Jesus. A falta de percepção espiritual impede-nos de ser abençoados por Deus. A falta de entendimento, discernimento, irmão. Tem pessoas que a sua vida não sai do lugar porque não tem percepção espiritual. E essa falta de sabedoria aqui faz você ser impedido de ser abençoado. Ser impedido de ser abençoado. Não é que Deus não quer te abençoar. É que você está agindo na sua percepção natural. E Deus não trabalha em cima do nosso natural, irmão. Quando a Bíblia fala de fé, ela está falando de algo espiritual e na razão humana incompreensível. A falta de fé, de percepção, limita nós aproximar ou receber de Deus alguma coisa. Não é que Deus não tem poder de não nos abençoar, não é isso. A nossa falta de fé não limita o poder de Deus. A nossa falta de fé limita a nossa vida de ser abençoado. É diferente. Irmãos, olha, a igreja ela está repleta de pessoas que agem naturalmente. Naturalmente. E não é só um. Eu vou falar uma coisa para vocês. Principalmente obreiros. Principalmente obreiros. Eles acostumam com a vida e passam a agir no modo automático e esquece que para Deus todo dia é dia novo. Para Deus todo dia não é o mesmo dia. O mesmo dia é para nós, para Deus não. A própria Bíblia diz que Deus faz tudo novo. Então, olha, eu não posso limitar a minha vida em cima de uma percepção natural. A Bíblia diz que o homem natural,
o homem natural, não entende as coisas do Espírito. Paulo, escrevendo carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito. E o homem espiritual não pode ser entendido por ninguém. Ou não pode ser entendido por pessoas naturais. Isso você vê em toda a Bíblia. Olha, a falta de fé, de crer, de percepção espiritual, faz você perder alguma coisa espiritual. Por falta da crença, te leva a você perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Pense comigo, irmão. O pessoal de Nazaré já estava numa aldeia que as pessoas caracterizavam como mal, local para pobre. Já estava vivendo de forma ruim. Jesus chega ali para levar algo a eles, e eles perguntam: não é esse aquele que nós conhecemos? Não, esse nós conhecemos. Esse é do nosso meio aqui, ó. Esse aqui nós vimos ele crescer, nós não brincamos com ele. Se fosse hoje, né? Eu não cheguei a jogar uma bola com ele aí, nós juntos. Eles não reconheceram Deus quando Deus estava presente na cidade. Essa é a realidade aqui do texto. Eles não conseguiram ver Deus quando Deus estava ali. Simplesmente faltou só eles aproximar e pedir. Deus estava ali. Deus estava ali. Olha, irmão, a gente caminha tanto com a fé que você se torna família. E quando você começa a ver Deus como parte da família, você esquece de ver Ele como Deus. Não é Ele o irmão de José, não é Ele o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Está aqui, ó, é da nossa família. E quando eu começo a olhar para Jesus como amiguinho, isso acontece muito hoje, por causa do nosso mundo que vivemos. As pessoas tratam Jesus como o amiguinho de escola, aquele que eu posso conviver com ele. A pessoa começa a virar família, e quando vira família, você esquece de observar que ele não é família, ele é Deus. Ele é Deus. Eu não vim aqui brincar com Jesus, eu vim aqui reclinar sobre o chão e dizer: Ele é Deus. Eu não vim aqui apenas chegar ao culto, eu vim aqui adorar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu não vim aqui brincar com o irmão meu, não. Eu não vim nesse lugar para isso. Eu vim aqui para servir o Deus verdadeiro. Nós temos a tendência de acostumar com aquilo que não é acostumável. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Se tem uma coisa que nós não podemos acostumar, é com a presença de Jesus. Porque se acostumarmos com isso, vamos confundir, e já não terá mais valor a sua presença. Porque vamos olhar para Ele como um ser natural, que Ele não é. Não é. Nós não podemos acostumar, tornar natural aquilo que é espiritual. Na realidade, ele foi criado ali, e tinha muitos ali que o conheciam, ou talvez tinha até móveis nas suas casas feitos por ele. Mas independente dele estar ali, sido criado ali, isso não estava tirando ou anulando quem ele é. E o que eles não entenderam é quem ele é. Só dele chegar na sinagoga e começar a ensinar diferente, eu já tinha que notar que ele não era qualquer um.
Ele ficou preocupado, é o seguinte: quem ensinou ele? Como que esse homem aprendeu essa sabedoria assim? Saiu lá, não tem nem 4 anos que ele saiu daqui, saiu lá e voltou, e já voltou com essa sabedoria toda? E o que me chama a atenção, sabe o que é, irmão? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Nós conhecemos que poder é esse que ele tem. Agora eu pergunto para você, não era muita dúvida para um local? Não era muita incredulidade para um local só? Eles fazem uma pergunta: que poder é esse que nós ouvimos dizer aí que as suas mãos faz maravilha? Quando você parar de acostumar com Jesus, a sua vida vai mudar. Porque quando ele chegar, você vai perceber que chegou Deus perto de você. E a tendência do ser humano é acostumar tanto que achar que ele faz parte tem gente que já fala isso, né? Ah, o senhor faz parte da minha família. Não. Até somos chamados de filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nunca esqueça que você é servo. Ele nos chama de filho e nos convoca a tê-lo como pai, mas isso não nos dá a liberdade de achar que agora é o nosso amiguinho de perto e nós não temos o dever de servi-lo em nome de Jesus. Irmão, olha para mim, por que eu li esse texto? Nós estamos vivendo uma época tão difícil que as pessoas já se sentem no direito. Isso eu já falo numa posição assim, tem muitas pessoas que já se sentem no direito de falar não para Deus. Eu vou sair daqui e vou para cá e vou para cá. E se Deus... Não, Deus, ó, eu vou. Quantas pessoas... Não, Senhor, não posso. Quem sou eu para rejeitar uma chamada ou não fazer aquilo para o qual fui criado, ou chegar a procrastinar o meu ministério, ou não tentar colocar o meu ministério no padrão? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu na presença de um ser tão poderoso que o sol, a lua, as estrelas, o mundo reclina diante da sua glória? Como diz o salmista, né? Abre-se os portões e deixa entrar o Rei da Glória. Ali está falando de Jesus. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Agora nós estamos tão bem sintonizados aqui com a nossa fé, que já estamos vivendo de uma forma o seguinte: eu posso escolher o que eu vou fazer. Não, irmão, eu não posso. Houve um tempo que as pessoas tinham medo de rejeitar uma oportunidade. Houve um tempo que a pessoa tinha medo quando era chamado para fazer algo e ele dissesse: rapaz, eu vi muitas pessoas sair de empresa, vender o que tinha. Eu conheci um homem que ele vendeu casa, vendeu loja, vendeu seus bens, vendeu seu carro, porque foi enviado para o campo missionário. Ele vendeu tudo. Eu vou trazer para pregar aqui um dia para você ver. Hoje ele mora aqui no Senador da Caneta. Vendeu tudo por uma chamada.
perdeu os filhos, perdeu tudo, porque os filhos não quis aceitar essa chamada, mas o coração dele ardia tanto, que ele não conseguiu dizer não. Aí hoje nós estamos tão familiarizados com este Deus, que nós não vemos Ele mais como Senhor, mas temos Ele como amigo. Rapaz, quem tinha Ele como amigo, que era chamado de amigo, era Abraão. E olha bem quem era Abraão. Abraão é que ele fala, a quem eu chamei de meu amigo, Abraão. Isaías 41, Abraão, a quem eu chamei de meu amigo, mas Deus estava falando de Abraão, não que Abraão estava falando que era amigo de Deus. Nós não podemos inverter a posição aqui. Olhe para mim, irmão. Nós somos servo do Senhor dos senhores, Rei dos reis, Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Nós não escolhemos o que vamos ser, o que vamos fazer. Ele determina o que será e como será. Virando a página aqui, irmão, só para você, agora eu vou sair do mundo espiritual e passar para a parte prática do século 21. Nós temos a mania de achar que vai vir poder de Deus para a nossa vida, de pessoas especiais. Aí nós olhamos e achamos o seguinte: quem está pregando aqui é uma pessoa de fraco conhecimento, que não tem teologia, que não sabe nada. Ah, isso aí não tem nada para mim. Você está enganado, porque quem está pregando aqui não é eu, e nem pode ser, porque a Bíblia diz que para interpretar a palavra é preciso ter o Espírito do Senhor, e quem interpreta a palavra é o Espírito do Senhor. Quando os meus olhos esperam que para eu ser abençoado eu preciso de pessoas com poderes especiais, e eu não preciso. Talvez a minha bênção está na mão da pessoa mais simples dentro da igreja, e eu estou esperando. Pode observar, irmão, vê um pregador de fora, aí o povo fala, mas que culto, nossa, que culto, Deus fez presente. Não é assim que acontece, irmão? Aí é porque a minha igreja é ensinada, mas tem algumas igrejas que faz aquela fila de pessoas para a pessoa orar, porque o irmão veio e pregou e faz aquela filona de gente. Deixa eu olhar para vocês aqui, ó. A bênção de vocês está na mão desses homens simples, usados por Deus, que talvez não vai falar língua estranha, e nem vai profetizar na sua cabeça, e nem vai dar um pulo para cima e bater a mão na sua cabeça. Mas uma coisa é certeza. Por quê? Porque a bênção que vem para a minha vida não está na vida da pessoa, está no Deus que está na vida da pessoa. E se não tiver Deus, não tem bênção para a minha vida. Não precisa de poderes especiais. A simplicidade das coisas é que faz as pessoas não ter fé, irmão. Essa semana veio uma senhora aqui, ela e o marido sentou, ela já veio aqui nos cultos umas 3 vezes. Ele sentou lá atrás, ela e o marido e uma criança no colo. Ela foi lá na pastora, falou, pastora, a senhora me conhece? A pastora falou, não, irmão, não estou lembrado de você. Eu sou aquela mulher que pediu a senhora para orar para mim engravidar, essa aqui é a criança. Ela, irmã, a senhora, ó, ela orou aqui na frente? Não. Lá na cadeira, sentada lá, ela só levantou e orou pela mulher. A mulher foi embora, desapareceu, e agora voltou depois de 9 meses com a criança no colo e disse, essa criança é aquela que a senhora orou. Deixa eu dizer uma verdade para você, irmão, em nome de Jesus. Só precisa ter Deus na vida, não precisa de tanto reteté e pular para cima, precisa só ter Deus na vida. Aí na simplicidade a gente olha e fala, mas quem é? Quem é? É famoso? Fala bem? Quem é? Isso impede a gente de ser abençoado, irmão. Porque nós começamos a menosprezar a pessoa só porque olhamos.
e não estamos vendo o que Deus tem na vida da pessoa. É um fator que eu preciso preocupar-me, porque olha o que aconteceu. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Milagre é coisa extraordinária. Milagre é algo que foge à compreensão humana. Milagre é algo que foge à explicação humana. Ele diz, nenhum milagre. Curou, se não curaram uns poucos enfermos. Limitou Deus? Não, ninguém limita Deus. Mas existe uma coisa que faz o Senhor deixar de nos abençoar. Quando nós deixamos de crer. Eu preciso entender que para mim ser abençoado, eu tenho que crer que o Deus que eu sirvo vai fazer alguma coisa. Quem já viu aquele, eu não sei se já viu aquele, teve um rapaz dando um testemunho, na internet tem um testemunho dele aí, que o pastor tinha um velhinho na igreja lá, e o velhinho que falou, deu câncer, e ele chegou e falou, irmão, vem cá orar para você, você está com, não irmão, projeto de Deus, Deus está no controle. Ele falou, irmão, mas você sabe o que é isso? Ele, não, eu estou com câncer, Deus está no controle, eu estou com câncer. Aí vai o rapaz para o hospital, põe lá no hospital, fica internado, aí ele vai visitar o irmão no hospital, porque está tomando quimioterapia. Chega lá para visitar o irmãozinho, o senhor de idade, diácono da igreja há muitos anos, vai visitar o irmão lá. Quando ele chega para visitar o irmão fala, pastor, Deus está no controle, Deus me trouxe para cá, câncer abençoado, aquele ali já converteu, aquele ali vai converter, esse corredor aqui, pastor, as pessoas vai tudo converter aqui, já converteu uns 3 naquela sala lá, naquela outra sala lá converteu mais 2, e o senhor continua orando, porque o câncer está abençoado. Deus está no controle. Tomou quimioterapia, foi embora, voltou de novo para tomar, caiu os cabelos da cabeça, emagreceu, e ele falou, pastor, graças a Deus, eu vou voltar lá de novo para tomar, ficar internado de novo, para tomar quimioterapia, vou ganhar aquelas pessoas para Jesus. Irmão, você sabe que a sua idade, Deus está no controle. Pastor, Deus está controlando tudo. O pastor chamou a mulher dele e disse, irmã, vem cá, como é que está seu esposo? Pastor, já pode preparar o culto fúnebre. Está quase morrendo. Já pode ir preparando o culto fúnebre. E o pastor mudou de lá, depois voltou, o irmão estava curado. E a mulher dele que pediu o culto fúnebre morreu, ele enterrou a véia. E ele ficou lá em pé. Aí ele olhou para o irmão e falou, rapaz, e Deus está no controle mesmo? Deus está no controle mesmo? A gente duvida do que Deus pode fazer, irmão. Olhe para mim. Deus pode fazer, se eu crer, Deus pode fazer. O fator em você crer na coisa é simples. Não, é um carpinteiro. A Bíblia diz, Marcos tem o prazer de escrever assim, escandalizavam-se nele, tinha vergonha, falar, esse aí, é isso que é Jesus? É esse homem? Não, esse aí nós conhecemos. Aí falou assim, é por isso que profeta não tem honra na sua pátria. Olha para mim, irmão, muitas vezes os que mais descreem da gente é os que estão em casa. Sabia disso, irmão? Filho, parente, esse aí nós conhecemos, esse aí nós chuta ele, dá beliscão, dá cascudo. Isso é parente, isso é... Olha para mim, irmão. Talvez aquilo que as pessoas menosprezam é aquele que é vaso que Deus usa de forma extraordinária. Pastor Roberto Carvalho gostava de contar um testemunho seguinte. Ele foi pregar lá de Rondônia e chegou lá pregando na igreja, manifestou endemoniado. Porque antigamente trazia para frente, hoje lá para o fundo, né? Porque aí se não sair, lá a gente dá uma cacetada nele, manda ele embora. Colocava na frente da igreja.
Aí desce um obreiro, desce outro obreiro, vai presbítero e vai pastor e põe a mão, e o demônio lá, e o demônio lá, e o povo botando a mão, e o demônio lá, e o demônio lá, e o demônio lá. E o demônio não saía. Saiu um irmãozinho porteiro que andava com um negócio de chave desse tamanho assim, ó. O pessoal até chamava ele de chaveirinho. Ele entrou na igreja lá e veio dando glória a Deus de gravata. Dizia que era obreiro, mas só estava de gravata. Ele veio lançando a chave dele assim na mão assim. Chegou perto da mulher e fez assim: sai! O demônio foi embora. O que eu quero que você entenda é que talvez você está esperando algo cair do céu extraordinário na sua cabeça. Deus está falando assim: eu vou te abençoar de forma simples, fique tranquilo, eu vou colocar a mão sobre você. Só creia que Deus pode fazer. Esquece a fórmula. Por quê? Porque Deus pode trabalhar da maneira mais simples possível. É por causa disso que muitas pessoas têm perdido o operar de Deus na sua vida. Eu sempre falo, irmão, que batismo com o Espírito Santo é coisa simples. E tem gente que não é batizado porque fica esperando algo extraordinário. Caiu um raio na cabeça dele assim, e aí eu hoje senti, que tem pessoas que falam, né? Senti um poder que subia assim, pegando fogo. Aí a pessoa fica esperando e aquilo não vem, aquele poder, e ele não é batizado. Olha para mim, irmão. Talvez você vai estar em casa lavando vasilha ou roupa, ou deitado na cama, ou tomando banho, e você vai sentir a presença de Deus, vai falar em língua estranha lá na sua casa, e isso será o seu batismo com o Espírito Santo. Da forma mais simples, talvez vai estar dormindo, vai acordar falando em língua estranha, sonhou lá e acordou falando em línguas, e você esperava algo espetacular, e Jesus falou: não, é algo bem simples, o que eu quero é o quê? Só revestir você de poder. Olhe para mim, irmão, se você crer e parar de olhar com os olhos humanos e começar a ter percepção espiritual, Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Para de aguardar algo extraordinário e comece a olhar as coisas simples da vida, que você verá a mão de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Vamos tirar uma oferta.